O Tribunal de Justiça se erguia como um monumento à frieza da lei, um gigante de pedra e mármore em meio ao caos da metrópole. Lá dentro, o silêncio era uma entidade física que pressionava os ombros e gelava a espinha. As paredes altas, revestidas de uma madeira escura e solene, pareciam absorver qualquer som de esperança, enquanto o piso polido refletia os rostos tensos dos presentes. O ar era denso, com cheiro de papel antigo e do medo contido de homens e mulheres aguardando seus destinos. No banco dos réus, um homem de roupas gastas e mãos calejadas encolhia-se sob o peso daquele ambiente. Seus olhos, aterrorizados, não se desviavam do juiz, a figura elevada que detinha o poder sobre sua liberdade. Era um lugar onde a humanidade parecia ter sido deixada do lado de fora, esmagada pela formalidade opressora do sistema. No topo daquele pequeno universo de poder estava o juiz Júlio Arantes. Aos 62 anos, ele era a personificação da autoridade, um homem cuja reputação o precedia. Conhecido como o Martelo, suas sentenças eram implacáveis, desprovidas de qualquer emoção aparente. Seu terno de grife era impecável, seu cabelo grisalho perfeitamente alinhado. Contudo, por trás da fachada de rigidez, seus olhos carregavam um vazio profundo, uma amargura que o tempo não conseguiu suavizar. Ele comandava a sala a partir de uma cadeira de rodas motorizada, um trono de metal e couro que era, ao mesmo tempo, o símbolo de seu poder e a lembrança constante de sua própria impotência. Há 20 anos, um acidente lhe tirou o movimento das pernas e a vida de sua esposa, aprisionando-o em um corpo que ele desprezava e em uma solidão que o consumia diariamente. O momento da sentença chegou. Um silêncio mortal caiu sobre o plenário, pesado como uma mortalha. O pai de Samara fechou os olhos, aguardando o golpe final. Júlio Arantes limpou a garganta, os lábios se abrindo para proferir as palavras que selariam o destino daquele homem. Foi então que uma voz, fina e clara como um sino de cristal, cortou a tensão. "Solte meu pai e eu o faço andar." A frase partiu de uma menina pequena, de não mais que 8 anos, sentada na primeira fileira. Um murmúrio de escárnio e pena percorreu a sala. Advogados trocaram olhares zombeteiros, e o promotor sorriu com um desdém mal disfarçado. Irritado pela interrupção audaciosa, o juiz fixou seus olhos frios na criança, pronto para ordenar que a segurança a retirasse dali e restaurasse a ordem de seu tribunal. Mas ao encontrar o olhar da menina, algo se quebrou dentro dele. Aqueles olhos castanhos e luminosos não continham desafio, apenas uma fé pura e inabalável que ele não via há décadas. Por um instante que pareceu uma eternidade, o mundo parou. E então, ele sentiu uma sensação que a memória quase apagara. Um calor intenso subindo por suas pernas inertes, um formigamento inconfundível que chegou até os pés. Chocado, ele olhou para baixo, a tempo de ver o dedo do seu pé direito se contrair minimamente. Um movimento secreto, um milagre privado testemunhado apenas por ele. O impacto foi violento. A máscara de severidade rachou, e pela primeira vez em 20 anos, Júlio sentiu algo além de amargura. Era espanto. Era esperança. Às vezes, um único momento pode mudar tudo, e é por isso que compartilhar essas jornadas é tão importante. Se inscrever no canal nos ajuda a trazer mais relatos como este, que nos lembram do poder da fé. O recesso foi decretado com a batida seca e final do martelo, um som que ecoou pelo tribunal como o estalo de um osso se partindo. A confusão foi instantânea. Advogados se levantaram, cochichando entre si, enquanto o promotor, com o rosto contorcido em uma máscara de incredulidade e desprezo, olhava para o assento elevado do juiz. Ninguém entendia o que havia acontecido. Júlio Arantes, o homem que jamais demonstrava uma única emoção,
parecia ter se desintegrado diante de todos. Seus assessores correram em sua direção, mas ele os afastou com um gesto brusco, a mão tremendo visivelmente. Seus olhos, no entanto, não deixavam a pequena figura de Samara, a menina que, com uma única frase, havia demolido o muro que ele construiu ao redor de seu coração por 20 longos e amargos anos. Ele precisava de respostas, e precisava delas agora, longe dos olhares curiosos e julgadores daquele circo. No silêncio de seu gabinete, o mundo exterior parecia ter desaparecido. Os sons da cidade eram abafados pelas grossas paredes de madeira e pelos livros que cobriam as estantes do chão ao teto. O cheiro de café forte e de papel velho, que antes representava seu domínio, agora parecia sufocante. Júlio ignorou os promotores e os oficiais de justiça que tentavam falar com ele, suas vozes se tornando um zumbido irritante em seus ouvidos. Com uma ordem curta e ríspida, ele mandou que todos saíssem. Tragam a menina e o pai dela. Sozinhos, sua voz saiu mais frágil do que ele pretendia. Ele se posicionou atrás de sua imponente mesa de mogno, mas pela primeira vez não se sentia no controle. A cadeira de rodas, seu trono e sua prisão parecia mais uma jaula do que um símbolo de poder. Ele era apenas um homem desesperado por um vislumbre de luz na escuridão que se tornara sua vida. Quando a porta se abriu, o pai de Samara entrou primeiro, hesitante, o chapéu de trabalhador amassado entre as mãos calejadas. Seus olhos ainda carregavam o terror do julgamento, mas agora havia também uma confusão profunda. Logo atrás dele, segurando em sua calça, veio Samara. Ela não parecia intimidada pelo ambiente suntuoso. Seus grandes olhos castanhos examinaram a sala com uma curiosidade infantil, antes de se fixarem em Júlio. Não havia medo neles, apenas uma calma que desarmava. Para o juiz, que passava os dias analisando mentiras e dissimulações, a pureza daquela menina era quase dolorosa de se encarar. Ele viu o tecido desbotado do vestido dela, os sapatos um pouco gastos, e sentiu um nó se formar em sua garganta. Ali, longe do espetáculo do tribunal, ele não via um réu e sua filha, mas a personificação de uma fé que ele havia perdido há muito tempo. Júlio limpou a garganta, a formalidade de sua profissão lutando contra a urgência de sua necessidade. Como? Ele perguntou, a palavra saindo quase como um sussurro. Como você fez aquilo? Ele não precisou especificar. O pai da menina olhou para o chão, sem entender. Mas Samara deu um passo à frente. Sua voz tão clara quanto no plenário. Eu não fiz nada, eu só pedi a Deus. Ela disse com uma simplicidade desconcertante. Eu vi que o senhor sentia muita dor por dentro, uma dor que não era só nas pernas. Então eu pedi para ele curar a sua dor, em troca da liberdade do meu pai. Eu disse que ele era um homem bom e não merecia ficar preso. A lógica infantil e a fé inabalável contidas naquelas palavras atingiram Júlio com a força de uma onda, deixando-o sem ar e completamente exposto. A resposta dela não trouxe clareza, mas um turbilhão ainda maior. 20 anos de médicos, especialistas, fisioterapeutas e curandeiros. 20 anos de noites insones, amaldiçoando o acidente que levara sua esposa e o deixara aleijado. 20 anos de um silêncio profundo e ressentido com qualquer força superior que pudesse existir. E agora, uma menina de 8 anos, com uma prece simples e direta, conseguia o que milhões em tratamentos e uma vida de raiva não conseguiram. Um dedo do pé que se movia. A ideia era tão absurda que ele deveria rir, deveria chamar os seguranças e encerrar aquela loucura. Mas ele não conseguia. O calor em suas pernas, embora já desaparecido, deixara uma memória física, uma marca indelével. Ele estava diante de algo que sua lógica não podia explicar e seu cinismo não conseguia descartar.
Ele olhou para o rosto assustado do pai e para a serenidade da filha. Aquele homem poderia ser culpado, mas a fé daquela menina era a coisa mais verdadeira que ele havia encontrado em 2 décadas. E, naquele instante, uma decisão irracional e perigosa se formou em sua mente. Ele reabriria o caso, usaria seus próprios recursos, sua influência, para descobrir a verdade, não mais por um senso de dever legal, mas por uma necessidade visceral de proteger aquela pequena chama de esperança. Ele não sabia o que o futuro guardava, mas sentia que precisava seguir em frente. É em momentos assim que percebemos a força de uma história, e é por isso que sua inscrição é tão valiosa, pois nos permite continuar a dividir essas jornadas de fé e transformação. A decisão de Júlio caiu como uma bomba no sistema judiciário. O promotor do caso, Carlos Meireles, um homem ambicioso e com um ego do tamanho do tribunal, foi o primeiro a confrontá-lo. Ele invadiu o gabinete do juiz sem ser anunciado, o rosto vermelho de fúria. Com todo o respeito, Júlio, você perdeu o juízo? Ele vociferou. Adiar uma sentença clara por causa do delírio de uma criança? A imprensa vai nos devorar vivos. Vão dizer que você está emocionalmente instável, incapaz de julgar. As acusações eram um ataque direto à sua competência. A única coisa que lhe restara. Mas pela primeira vez, as palavras não o atingiram com a força de antes. Havia algo maior em jogo agora. Algo que o mundo pragmático de Carlos jamais entenderia. Enquanto a tempestade se formava no tribunal, Júlio começou sua própria investigação silenciosa sobre a vida do pai de Samara, um homem chamado Antônio. Descobriu que ele era um marceneiro, conhecido no bairro por sua honestidade e pelo trabalho impecável. Viúvo há 3 anos, ele criava Samara sozinho, em uma pequena casa de fundos, com um quintal onde cultivava um modesto jardim. As provas contra ele eram circunstanciais, forjadas por um empresário poderoso para quem Antônio havia trabalhado e que precisava de um bode expiatório para um desvio de verbas. Júlio viu as fotos da casa simples, das ferramentas gastas de Antônio, do quarto arrumado de Samara com desenhos coloridos pregados na parede. Cada detalhe pintava o retrato de um homem comum, esmagado por uma injustiça muito maior que ele. Movido por uma necessidade que mal compreendia, Júlio começou a visitar Antônio e Samara, que aguardavam o novo julgamento em liberdade provisória. As visitas eram curtas e formais no início. Ele levava livros para a menina ou simplesmente sentava-se na varanda modesta, observando-a brincar no jardim. Aos poucos, as barreiras começaram a ruir. Samara, sem a formalidade dos adultos, o incluía em seu mundo. Mostrava a ele seus desenhos, contava histórias sobre sua mãe e, um dia, ofereceu-lhe uma flor que ela mesma havia colhido. Júlio, o homem que não tocava em outra pessoa sem necessidade há anos, aceitou a pequena flor com uma mão que tremia. Aquele gesto simples, oferecido sem segundas intenções, foi mais curativo do que qualquer terapia que já fizera. Ele começou a perceber uma mudança sutil dentro de si. A amargura que era sua companheira constante parecia estar recuando, dando lugar a um sentimento novo e assustador: o afeto. Ele se pegava pensando em Samara durante as longas noites, preocupado com seu bem-estar. A busca pela verdade no caso de Antônio já não era apenas sobre validar o milagre que sentira, tornara-se uma cruzada para proteger a inocência daquela menina e devolver a ela a segurança de ter seu pai por perto. Aquele sentimento o renovava. Ver a vida florescer novamente em um coração que se julgava morto é um lembrete poderoso. Ao se inscrever, você nos ajuda a encontrar e contar mais relatos que provam que a esperança pode, sim, renascer das cinzas. No entanto, à medida que a investigação de Júlio avançava, o perigo se tornava mais real.
Seus contatos lhe trouxeram informações sobre o empresário que havia incriminado Antônio, um homem com conexões perigosas e sem escrúpulos. Uma noite, ao voltar para casa, Júlio encontrou um envelope em sua porta. Dentro, uma única foto de Samara brincando no jardim da escola, com uma mensagem curta e brutal. Alguns casos é melhor deixar como estão. O frio que percorreu sua espinha não tinha nada a ver com suas pernas paralisadas. Era o medo puro e primitivo de quem tem algo a perder. A ameaça não era contra ele, o juiz poderoso, mas contra a pequena e frágil fonte de sua recém-descoberta esperança. O medo trouxe consigo os fantasmas do passado. Naquela noite, Júlio teve um pesadelo vívido pela primeira vez em anos. Ele estava novamente no carro, na noite chuvosa do acidente. A sensação do metal se contorcendo, o som do vidro se quebrando, o último suspiro de sua esposa ao seu lado. Mas desta vez havia algo diferente. No banco de trás, ele podia ver o rosto de Samara, seus olhos arregalados de terror. Ele acordou suando frio, o coração martelando no peito. O trauma da perda de sua esposa se entrelaçou com o pânico de perder Samara. A dor antiga e a nova vulnerabilidade se fundiram em um terror paralisante. Ele percebeu que sua jornada não era apenas sobre justiça ou cura física. Era uma batalha contra os demônios que o assombravam há 20 anos. E agora, a vida de uma criança estava no centro dessa guerra. A notícia chegou por um telefonema anônimo. Uma voz distorcida que proferiu as palavras mais aterrorizantes que Júlio já ouvira. Samara havia sido levada. Naquele instante, os 20 anos de amargura e apatia se evaporaram, substituídos por um medo primitivo e avassalador. O gelo que tomou conta de suas veias não era o da paralisia que conhecia tão bem, mas o do pavor puro de perder a única luz que havia penetrado em sua escuridão. Seus inimigos, os homens poderosos que ele estava prestes a expor, haviam cruzado a linha final. Eles não o atacaram, o juiz intocável em sua fortaleza de mogno. Eles foram atrás de seu coração, a pequena menina que, sem saber, havia se tornado o centro de seu universo. O martelo estava quebrado, e em seu lugar surgiu um homem movido por uma fúria protetora que ele jamais imaginou possuir. Sua mente, treinada por décadas para dissecar leis e encontrar brechas, agora operava com uma clareza letal. Sua cadeira de rodas, antes um trono de isolamento, tornou-se o epicentro de uma caçada implacável. Ele não precisava de suas pernas para mover o mundo. Usou cada contato, cada favor devido, cada segredo que acumulara ao longo de sua carreira. Telefonemas foram feitos para chefes de polícia, para informantes esquecidos nas sombras da cidade, para figuras influentes que lhe deviam a liberdade. Ele não pedia, ele ordenava. Sua voz, despojada de qualquer formalidade judicial, era a de um pai desesperado, mas com o peso de uma autoridade inquestionável. O gabinete do juiz se transformou em um quarto de guerra, e o homem na cadeira de rodas era seu general, movendo peças em um tabuleiro perigoso onde o único prêmio era a vida de uma criança. As informações o levaram a um galpão abandonado na zona portuária, um esqueleto de metal e concreto corroído pelo sal e pelo tempo. O cheiro de ferrugem e umidade pairava no ar. Lá dentro, sob a luz fraca que entrava por uma janela quebrada, ele a viu. Samara estava encolhida em um canto, pequena e assustada, mas com os mesmos olhos que haviam desafiado o tribunal. Os dois homens que a vigiavam se viraram ao som do motor elétrico da cadeira de rodas, surpresos e zombeteiros. Mas o sorriso deles morreu quando viram o rosto de Júlio. Não havia medo ali, apenas uma resolução fria como o aço. Sem uma palavra, ele manobrou a cadeira, posicionando seu corpo e a massa de metal entre os criminosos e a menina. A sua prisão se tornara seu escudo. Ele não era mais o juiz Arantes, era apenas Júlio,
e estava ali para proteger sua filha. Quando a polícia, alertada por ele minutos antes, invadiu o local e controlou a situação. O barulho ensurdecedor deu lugar a um silêncio profundo. Júlio se aproximou lentamente de Samara, que correu em sua direção. Ele a segurou, o coração batendo descontrolado contra o seu. Com a voz embargada, ele olhou nos olhos dela. O verdadeiro milagre, Samara. Ele começou, as palavras saindo com dificuldade. Não foi o meu pé se mexendo naquele dia. Foi o meu coração. Ele estava morto há 20 anos. E você o fez bater de novo. Ele era só uma pedra. Você me ensinou a sentir. As lágrimas que ele reprimiu por 2 décadas finalmente rolaram por seu rosto. Me perdoe, ele sussurrou. Me perdoe por todos os anos que passei sendo um homem tão quebrado por dentro, tão amargo. Samara não respondeu com palavras. Ela simplesmente estendeu seus braços pequenos e o abraçou pelo pescoço. Um gesto de pura aceitação e amor. Ela encostou a cabeça em seu ombro e ele sentiu o calor daquele contato minúsculo dissolver as últimas muralhas de gelo ao redor de sua alma. Você não precisa andar para ser um herói, ela disse baixinho perto de seu ouvido. Aquelas palavras simples foram a absolvição final. Naquele momento, Júlio Arantes se aceitou completamente. A cadeira de rodas não era mais uma maldição. Era apenas uma parte dele. O homem que havia reencontrado seu propósito não em suas pernas, mas no amor incondicional de uma criança. Naquele galpão sujo, em meio aos destroços de uma vida antiga, uma família nasceu, forjada não pelo sangue, mas por um milagre do coração. O julgamento que inocentou Antônio foi rápido e silencioso, desprovido do circo midiático que todos esperavam. As provas que Júlio reunira eram irrefutáveis, expondo a rede de corrupção do empresário com uma precisão cirúrgica. No dia da sentença, a sala do tribunal estava cheia, mas a tensão era diferente. Não havia medo, mas uma expectativa de reparação. Quando o novo juiz leu o veredito, absolvendo Antônio de todas as acusações e condenando os verdadeiros culpados, um suspiro coletivo de alívio percorreu o plenário. Antônio chorou em silêncio, abraçando a filha com força. Do fundo da sala, Júlio observou a cena, não como um juiz, mas como um guardião. Sua vitória não foi marcada pelo som de um martelo, mas pelo som suave das lágrimas de um homem bom que finalmente encontrava a paz. A verdadeira justiça, ele percebeu, não fazia barulho. Ela simplesmente restaurava a ordem das coisas. Poucas semanas depois, Júlio Arantes apresentou seu pedido de aposentadoria. A notícia chocou o mundo jurídico, mas para ele era o único caminho lógico. Sua missão no tribunal havia terminado. Ele vendeu sua mansão fria e vazia e, com o dinheiro e o resto de sua fortuna, criou a Fundação Samara, uma organização dedicada a oferecer defesa jurídica de qualidade para pessoas que, como Antônio, haviam sido esmagadas pelo sistema. Mas sua maior construção não foi a de um prédio ou de uma instituição. Foi a de uma família. Com o consentimento de Antônio, ele se tornou o tutor legal de Samara, formando um laço que a lei apenas formalizava, mas que o coração já havia selado há muito tempo. A casa que compraram era menor, mais simples, mas cheia de uma vida que o dinheiro jamais poderia comprar. Os dias de Júlio agora eram preenchidos não por processos e sentenças, mas por coisas infinitamente mais importantes. O cheiro do café que Antônio preparava pela manhã, a tarefa de ajudar Samara com a lição de matemática, os passeios de fim de tarde em um parque próximo. As pessoas que antes o temiam, agora o viam com curiosidade e, por vezes, com um sorriso. Ele não era mais o martelo. Era apenas Júlio, o avô de cadeira de rodas que contava as melhores histórias e que tinha um brilho nos olhos sempre que olhava para a neta. A cadeira de rodas continuava ali, uma parte imutável de sua realidade física,
mas ela não o definia mais. Era apenas o veículo que o levava para onde seu coração queria estar, ao lado das duas pessoas que haviam lhe ensinado que a verdadeira mobilidade era a da alma. Ele nunca mais sentiu o calor em suas pernas, e o dedo de seu pé nunca mais se moveu. O milagre daquele dia no tribunal não se repetiu fisicamente, mas sua essência se manifestava em cada sorriso de Samara, em cada gesto de gratidão de Antônio, em cada vida que sua fundação tocava. Júlio Arantes não voltou a andar, mas aprendeu a viver de verdade. Ele encontrou a redenção não na cura de seu corpo, mas na cura de seu espírito, provando que as maiores prisões não são feitas de carne e osso, mas de amargura e solidão. Histórias como a dele nos lembram que a esperança pode nascer nos lugares mais sombrios, e é por isso que sua inscrição é tão importante, pois nos permite continuar compartilhando a prova de que todo coração, por mais quebrado que esteja, pode aprender a bater de novo.